Você já parou para pensar que a cidade onde você mora tem memória? Mas calma, ela não vai esquecer onde deixou as chaves, mas guarda histórias incríveis em cada esquina. Seja bem-vindo a Itabuna, terra do cacau, do calor e de um povo que transforma cada mudança em identidade e cada lembrança em cultura. Neste documentário, a gente vai embarcar numa viagem no tempo, sem precisar de máquina, só com um pouco de curiosidade e muita escuta. Vamos descobrir como a memória coletiva ajuda a moldar quem somos, como vivemos e até o jeito que falamos oxente. Prepare-se para revisitar ruas que já não existem mais, conhecer personagens que deixaram marcas invisíveis, mas inesquecíveis e entender como Itabuna segue mudando, sem nunca deixar de ser Itabuna. Coloque o cinto, ajeite o coração e bora nessa viagem, porque a cidade muda, mas a memória, essa é danada de teimosa. Mas afinal, o que é memória coletiva? Você já parou para pensar em como lembramos das coisas como sociedade? A memória coletiva é justamente isso, uma memória que não pertence a apenas uma pessoa, mas sim a um grupo por inteiro. Este grupo pode ser um povo, uma comunidade ou até mesmo uma cultura inteira. Ela é feita de histórias, tradições, experiências e valores que vão sendo passados de geração em geração. É como se fosse um grande baú coletivo, onde a gente guarda o que considera importante sobre quem somos, de onde viemos e como vivemos. Mas o mais interessante é que essa memória não guarda tudo, ela é bastante seletiva. Algumas histórias são lembradas e repetidas e ganham bastante destaque. Infelizmente, outras acabam sendo esquecidas e deixadas de lado. E isso também diz muito sobre o que valorizamos como um grupo. E assim como a memória coletiva constrói um mosaico do nosso passado, a identidade cultural dá cor e contorno ao nosso presente. Ela é um conjunto de características que define quem somos enquanto grupo e nos diferencia de outros. Ter consciência da nossa identidade cultural é fundamental. É ela que nos dá um senso de pertencimento, que conecta a nossa história individual a algo maior. Fortalecemos nossa identidade coletiva, alimentamos nossos valores e traçamos um caminho solidário e plural. Porque, no fundo, cultura é conversa. É o diálogo vivo entre o que fomos, o que somos e o que podemos ser juntos. Olá! Estamos aqui hoje com o professor Elbert, da disciplina História, e iremos debater um pouco sobre a identidade e a cultura de Itabuna. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Vamos para a primeira pergunta? Fique à vontade. Como o senhor descreveria a identidade e cultura de Itabuna? Bom, antes de tudo eu vou só fazer uma mensura ao convite, agradecer pelo convite para falar sobre cultura e identidade em Itabuna. Itabuna sempre se construiu como uma zona de fronteira. É uma cidade bastante dinâmica, se consolidou nesses últimos 100 anos com um espaço de fronteira aberta e uma cidade que foi construída com a influência de pessoas vindas, de diversos lugares do Brasil e fora do Brasil, mais acertadamente as pessoas que vinham como retirantes, região de Sergipe, ou próprio interior da Bahia, e ficou como uma área de fronteira aberta, agrícola. Então a identidade de Itabuna é essa identidade mais dinâmica, mais voltada para o comércio, apesar de nós termos a nossa cultura do cacau com um marco muito forte, até dando nome ao que seria para alguns a civilização grapiúna, a civilização do cacau. O cacau, a cultura do cacau é muito recente, a gente fala aí de 1870 para cá, quando o cacau chega aqui na região, e hoje preferimos falar de uma identidade mais antes da costa do cacau, a litoral sul. A lavoura do cacau foi muito importante, mas que hoje nós começamos a descobrir uma diversidade de serviços, uma diversidade econômica maior e que já deixa mais enfraquecida essa marca de Itabuna como, eu diria antigamente, a princesa do cacau. A identidade nossa hoje é a identidade litoral sul baiano, identidade do litoral sul baiano ligado ainda a essa marca
do cacau. Então, Itabuna podemos dizer que é grapiúna e cacaueira. Bom, quais as tradições que o senhor considera mais importantes para preservar na história de Itabuna? Olha, como tradição local, a gente tem algumas tradições locais da cultura imaterial de Itabuna importantes, mas o que nos coloca numa condição até nacional, mas pelo âmbito da regionalidade Nordeste, é o São João. Mas também é importante falar da nossa tradição carnavalesca, não é? Porque temos blocos de carnaval aqui em Itabuna que remonta aí 40 anos, no mínimo, de atuação. A gente tem o Maria Rosa, a gente tem Casados Irresponsáveis, e uma tradição que se mantém, apesar do carnaval ter, vamos dizer assim, desfigurado o próprio festejo do carnaval na cidade, minguou para uma atividade que ainda é resistente e que é uma tradição importante, que é a lavagem do Beco do Fuxico. Então, a lavagem do Beco do Fuxico se caracteriza como a festa momesca de Itabuna. Então, eu destaco que essas duas, apesar de serem festejos que dão uma cara mais de nacionalidade, como o Carnaval, e de regionalidade Nordeste, como o São João, mas esses dois eventos são ainda eventos que marcam muito a tradição em Itabuna por essas singularidades, pelos carnavais da região do Beco do Fuxico, né, a lavagem do Beco, e pelo São João, que acontecia nos bairros da cidade, em destaque aqui no São Caetano, na Rua São Pedro. Bom, como o senhor diria que a diversidade de povos indígenas africanos e imigrantes influenciou na cultura de Itabuna hoje em dia? Presente hoje na cultura de Itabuna, principalmente na culinária, a gente vai ver ainda um traço indígena muito forte, que é o gosto, o paladar por animais silvestres, caça, que a gente chama, e também o porco, comer o leitão, ou ensopado, ou assado, remonta uma tradição indígena da caça, seria o equivalente ao javali africano aqui, né? O caititu ou queixado, dependendo da regionalidade que se está na Bahia, se referencia assim. Não só nessa proteína em específico, mas principalmente nos pontos de venda de aipim, não é? Nos pontos de venda de aipim, que a cidade você pode ir em vários bairros, em esquinas específicas, se mantém diariamente a venda de aipim. E isso é um tubérculo ligado à tradição cultural indígena. Nós temos bem famoso aqui a farinha de Guararema, mas que também não deixa de ser um produto tipicamente itabunense. Então, em relação à população afrodescendente, a cidade também é repleta disso, as manifestações religiosas. Por exemplo, em Arriá, um despacho das tradições da cultura do candomblé. Então você entra aqui, você está vindo pela BR-101 e entra aqui pelo acesso da Manuel Chaves, você vai ver um despacho ali na entrada da cidade. Você vai em outras encruzilhadas que dão acesso à cidade, você vai ver lá essa manifestação de religiosidade. Então isso é importante, porque mostra a fé e a religiosidade das pessoas ligadas a essa tradição de herança africana. Então, a Itabuna, como eu falei, tem essa dinâmica na sua identidade, porque ela abraça muito as pessoas. Eu mesmo sou um desses, né, que vim para a cidade há pelo menos 25 anos atrás e estou aqui, sou um cidadão hoje itabunense, grapiúna, mas não sou dessa região. Eu abracei e fui abraçado por essa região, e essa é a nossa identidade. Eu me sinto daqui, eu me sinto pertencente a essa comunidade por conta dessa maleabilidade, dessa dinâmica de Itabuna, e essa dicotomia entre Ilhéus e Itabuna. Eu morei lá em Ilhéus e moro hoje
há mais de 20 anos aqui, mas o meu primeiro local foi vir para Ilhéus, mas não me adaptei. Então, por isso que eu vejo que Itabuna tem uma dinâmica social muito mais interessante do que Ilhéus. O senhor acredita que os jovens de hoje valorizam a identidade cultural de Itabuna? Olha, a gente costuma dizer assim, jovem não liga para nada, jovem não tá nem aí. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o jovem de Itabuna, ele tem a sua herança cultural e identitária muito bem posta. Só que, de uma forma geral, o Brasil, como outros países do mundo, sofreram com a globalização. E a globalização que se inicia lá no final do século XX para esse século XXI, onde a gente sofreu todas as consequências de uma globalização cultural que ocorreu, principalmente econômica, mas depois cultural, que plastificou e massificou tudo que é produto cultural, transformou as nossas periferias. Então você vê hoje uma pessoa daqui da nossa região falando muito próximo das gírias de São Paulo ou das gírias da periferia do Rio de Janeiro, que são os grandes centros do Brasil, né? E é muito mais difícil esse contato cultural com a periferia de Salvador, por exemplo. É muito mais interessante a gente notar como fenômeno sociológico que essa massificação vem mais do centro-sul do que das metrópoles do Nordeste, como Pernambuco ou Salvador. A influência de Salvador aqui é pequena nesse sentido. Então, eu não vejo o jovem que ele negligencie, que ele jogue fora essa herança cultural, porque isso não acontece. Isso vem de uma formação familiar, mas que hoje o jovem reflete muito desse processo de globalização que a gente viveu, de massificação da cultura. Isso é fato, mas a gente resiste, né? Tanto resiste que é um sucesso a lavagem do beco, tem participação massiva da população, as festividades de rua, né? Agora, o que falta é as nossas autoridades olhar para esse jovem e não trazer também atrações massificadas, como a prefeitura faz, né? De trazer os grandes nomes do show business brasileiro, né? E muitas vezes em detrimento de cantores e bandas locais que fariam tão ou mais a festa do povo por um preço muito menor, e trabalhando essa ideia junto com os fomentadores da cultura, os promotores da cultura, as escolas, a sociedade civil organizada, igrejas, associações, todo mundo que trabalha com cultura, para uma melhor formação desse jovem. Mas aí é uma disputa, e essa disputa é uma disputa política. Cultura também é política. Então o jovem está inserido dessa forma. O jovem, ele não é que ele não valorize, não. Valoriza sim, e está arraigado na formação da família, dos núcleos familiares, mas há um efeito que é externo e que vem com o processo de globalização. Bom, professor, agradeço pelo seu tempo e por ter nos apoiado no nosso trabalho. Em nome de todos do primeiro ano D, eu agradeço pelo seu tempo e por vir aqui compartilhar conosco essas informações e ensinamentos maravilhosos. Obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez estamos disponíveis para atender o que for possível, e sempre numa construção dialógica, né? Nós estamos para ouvir e ser ouvidos. Obrigado.
local que desperta muitos sentimentos de memória coletiva em todos os moradores de Itabuna é a casa de Firmino Alves, o nosso primeiro prefeito. Firmino, que foi o jovem responsável pela fundação e o desenvolvimento da nossa cidade. Em todo o sul da Bahia, Itabuna foi desenvolvida muito bem e por, principalmente, Firmino Alves, que, depois de ser incentivado por seu tio, Félix Severino de Oliveira, trouxe seus irmãos lá de Sergipe para povoar essa região, onde se iniciou o cultivo de cacau, por volta de 1867. Esse núcleo deu origem ao Arraial de Tabocas, que hoje é mais conhecido como Itabuna. Estamos aqui com a senhora historiadora, professora da UES e escritora Janete Macedo, que criou um abaixo-assinado em defesa da preservação da casa de Firmino Alves aqui de Itabuna. Senhora, muito obrigada por conceder essa entrevista. Foi um prazer muito grande e, inclusive, vocês estão colaborando para que essa memória seja preservada. Verdade. Pois bem, vamos conversar. Qual foi o impacto que a demolição da casa de Firmino Alves aqui de Itabuna causou para a identidade cultural de Itabuna? Olha, eu vou falar inicialmente para mim. Individualmente, para mim, foi um impacto terrível. Então, para a gente, foi assim, um impacto muito grande de ver destruído um dos prédios mais antigos da cidade. Isso individualmente. Agora, em termos da sociedade itabunense, eu acho que foi assim, mínima. Certo? Mínima. Algumas entidades fizeram notas de repúdio, mas provocadas por mim. A OAB fez uma nota de repúdio, a Academia de Letras criou um grupo de trabalho que está funcionando até hoje, né? A ANPU, a Associação dos Professores de História, também fez uma nota de repúdio, então foi aparecendo algumas notas de repúdio sobre isso. Mas eu não senti isso na sociedade e praticamente hoje ninguém mais fala no assunto. Perfeito. E a demolição da casa de Firmino Alves respeitou as normas da preservação do patrimônio histórico ou houve ali meio que uma controvérsia? Bem, é o seguinte, é realmente uma controvérsia. Porque para a ação do Estado e do município, esse prédio deveria ser tombado. Tombado não é derrubado, não. Sim. Tombado é preservado, é um termo utilizado pelo IPHAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Cultural. Então, em Itabuna não tem quase praticamente nenhum prédio tombado e esse não era tombado. Certo? Então, para a prefeitura, ele era apenas mais um prédio. E as sanções que a empresa que destruiu vai receber ou já recebeu são assim mínimas. A mesma que ele tivesse destruído uma casinha, um casebre ali no bairro da Conceição, houvesse ser demolido sem autorização, é a mesma multa que vai ser recebida por essa empresa. Certo? Então, eles não receberam um aval para a demolição porque eles não conseguiram nem terminar o protocolo, porque eles não tinham documentação. Ela me falou que ela estava no centro da cidade, ali acho que perto do Beco do Fuxico, alguma coisa assim, com o prefeito, e ela ouviu a notícia e foi até lá, doutora Sônia Fonte. Foi até lá, tentou embargar, mas ele disse, você não tem nenhum documento e continuou a demolição. Então, essa é a história que eu tenho, né? Eu não estava no momento na rua e recebi assim, uma surpresa muito grande. E essa surpresa me fez produzir um artigo que acho que vocês já devem conhecer, porque está aí nos blogs, né? Uma cidade que nega sua identidade, etc. e tal. Então, essa é a repercussão e a realidade que nós temos. E o que motivou a senhora a criar esse abaixo-assinado e com ele, qual o objetivo que a senhora espera alcançar? Bem, o que motivou foi porque eu disse, não pode ficar desse jeito a cidade de Itabuna, porque ela está perdendo todos os marcos identitários. Se a própria casa, residência das mais antigas de Itabuna, que pertenceu ao fundador da cidade, foi demolida, o que é que ia restar de Itabuna? A Praça Olímpio Leone, ela é a praça, vamos dizer, marco zero da cidade, o marco inicial da cidade. Ela ali era a antiga Rua da Areia, certo? Antiga Rua da Areia. Então, essa antiga Rua da Areia, ela mais tarde vai se transformar na Praça Olímpio Leone e o segmento dela, Miguel Calmon, que é uma das ruas mais antigas da cidade. Então, se não se respeita nem isso,
nessa identidade, o que vamos respeitar? Então, é exatamente isso. Aos poucos, Itabuna vai perdendo todos esses marcos identitários. Me incomoda isso demais, porque eu não sou itabunense, certo? Não. Eu sou pernambucana e recifense, certo? Mas cheguei aqui em 1979 como historiadora, estou na UESC desde essa época e passei a ser uma estudiosa da cidade. Então eu estou vendo exatamente todos esses marcos históricos da cidade ir embora. Porque se nem os marcos visuais, que as pessoas veem mais rapidamente, né? Se referencia mais rapidamente, não existem, então o que é que vamos ter? Se a gente também não tem muita literatura sobre a história da cidade. Ela só passou a produzir alguma literatura na década de 60, quando estava fazendo 50 anos. Então, é praticamente assim, desafiador. Quando chega no aniversário da cidade, as TVs, né, as diversas emissoras daqui da região e de Salvador, fica procurando sobre o aniversário da cidade, me mostre onde os marcos, os lugares históricos da cidade. O que mostrar? O que mostrar. Então, essa é uma coisa muito importante para a gente pensar. Então, professora, muito obrigada. Em nome de toda a turma, agradeço a senhora por ter aceitado participar dessa entrevista e ter compartilhado um pouco da sua perspectiva conosco. Ok, obrigado a vocês que me deram essa oportunidade até de estar aqui presente. Por isso que eu fiz muita questão de estar aqui na escola, porque eu acho que tem que acontecer na escola. Verdade. Parabéns para vocês, meninos. Obrigada. A demolição da casa de Firmino Alves é um exemplo de transformação urbana em sua atuação. As transformações urbanas, em geral, são mudanças que ocorrem na cidade ao longo do tempo, que afetam o espaço urbano, as construções, transporte e até mesmo a vida das pessoas. Elas podem acontecer por causa do crescimento da população, da migração do campo para a cidade e até mesmo de crises econômicas e também da falta de planejamento. Suas principais características são a expansão de áreas urbanas, a ocupação de novos espaços, que muitas vezes não possuem estrutura, e a necessidade de melhorias em infraestruturas e serviços públicos. Em Itabuna, transformações urbanas começaram a se intensificar na década de 1980, com a crise da lavoura cacaueira, o que gerou um grande êxodo rural. Basicamente, a cidade cresceu rápido e de forma desorganizada, o que resultou na ocupação de áreas de riscos e também na falta de saneamento. Hoje, programas como o Acelera Itabuna e o Itabuna 2030 estão mudando esse cenário, com obras de pavimentação, drenagem, iluminação e até mesmo buscam reformar a cidade, tornando ela mais moderna e aumentando a sua qualidade de vida. Agora, contamos com a presença do professor e vice-prefeito Júnior Brandão, que irá falar um pouquinho sobre transformação urbana. Professor, desde já agradeço em nome de toda a turma por nos conceder essa entrevista. Prazer é todo meu de estar dialogando com você, Maíra, representando toda a turma do primeiro ano e da Escola da Polícia Militar aqui de Itabuna. E vamos dialogar sobre um tema muito importante. Verdade. Então, vamos começar. Professor, como a administração municipal enxerga o impacto das transformações urbanas na identidade cultural dos moradores? É um assunto muito interessante, esse diálogo com a comunidade no tocante a eu preciso fazer uma intervenção, eu preciso colocar um novo equipamento, mas o que é que tem de cultura naquela região? Tem alguém que a gente possa homenagear? Como é que as pessoas têm acesso àquele equipamento, não é? Para que aquele equipamento tenha a cara da comunidade também. E tenha o que se usa muito hoje, um termo chamado pertencimento. As pessoas entendem que aquilo pertence à comunidade porque eles participaram daqueles momentos de diálogo, né? Nós estamos precisando aqui de uma encosta, porque vez por outra, sim, como é que vai ser essa encosta? Né? A gente pode batizar ela com algum nome, né? E discutir. Lá em cima tem alguma coisa além da encosta, vamos ter que colocar uma grade de proteção para os moradores e tal. É muito importante esse diálogo constante, que não é fácil de acontecer. Que às vezes você faz de acordo com a cabeça do líder, a cabeça do prefeito, a cabeça do vice, a cabeça do secretário, e que muitas vezes não há esse diálogo
buscando fazer com que a cultura local esteja presente naquele equipamento ou naquele programa que está sendo colocado. Pronto. Então, como a cidade lida com o saneamento básico e o tratamento de resíduos durante essas transformações? É um assunto muito importante hoje porque está associado à saúde. Todo investimento que você faz em saneamento, e quando a gente fala em saneamento, a gente não está pensando só em esgoto. Sim. Saneamento, ela tem a questão do esgoto, mas tem a questão da água. Então a gente vê hoje que o Mais Água 1 e Mais Água 2 chegou para resolver um problema de uma grande quantidade de bairros que só recebia água uma vez na semana ou a cada 15 dias, né? Às vezes um dia, 2 dias no máximo. E o governo do estado, em parceria com a prefeitura, a gente destaca aqui o trabalho do prefeito Augusto e a receptividade do governador Jerônimo para a necessidade de Itabuna, e já estamos trabalhando a proposta em massa, através do seu presidente Ivan, para o Mais Água 3, que vai trabalhar aquela região, Califórnia, Santo Enês, Parque Boa Vista, toda aquela região, né? Já que a região oeste, a gente tem uma central de tratamento de águas naquela região lá de Nova Ferradas e de Ferradas. Então, tudo isso chegando, e necessariamente chegando, a gente contribui para que essa questão relacionada à urbanização aconteça, e as pessoas começam a olhar, o Itabuna está diferente. Então a cidade vai tomando uma cara nova, com isso o empresário lá fora, Itabuna agora resolveu o problema de água. Hoje muitas indústrias só vêm se você tiver água, e água em abundância, né? A Trifil, quando resolveu vir para cá e gera centenas de empregos, ela se assegurou que se tinha água suficiente, porque ela trabalha com demanda de água. A Refrigerante Coroas, que está ali na região oeste, ela só colocou lá porque tinha água, porque refrigerante você trabalha com água, com gás e com o que dá o gosto. Então, é isso, é pensar na cidade, olhando esses aspectos que você colocou do saneamento básico. Uma coisa muito importante também, Maíra, que a gente tem que colocar, foi a questão, quando você fala em saneamento, a questão do lixão. Sim. Era vergonha de Itabuna quando saía aquelas reportagens com aqueles urubus disputando comida junto com as pessoas. E quando se resolveu eliminar o lixão, começar a ter um aterro. Então é muito importante vocês saberem que Itabuna está pagando mais porque todo o lixo recolhido tem que ser colocado num aterro sanitário. E esse aterro é particular. Então a gente paga para depositar o lixo que é produzido por nós, seres humanos que moramos aqui. Então foi algo importante também. Não só terminou o lixão, como criou a associação dos ex-catadores do lixão. Essa questão do saneamento é uma questão muito importante. E o grande desafio para nós ainda no saneamento é conseguir tratar o esgoto que nós produzimos. Por fim, quais são os principais desafios enfrentados pela gestão pública na implementação de projetos urbanos? O grande problema que a maioria dos gestores tem é o financiamento. Sim. Não é barato construir uma nova ponte, não é barato construir um viaduto, não é barato construir uma nova orla como a gente está fazendo e vai fazer a segunda etapa. Não é barato você estar investindo em novas praças, mas que são necessários. Você não pensa uma cidade que é polo para a nossa região em que você não apresente nada para que as pessoas possam ter os seus momentos de lazer. Você que corre, Maíra, por exemplo, é muito mais gostoso quando você corre numa orla que foi urbanizada do que numa orla em que o piso era todo irregular. Verdade. Isso tudo que você poderia, e muita gente praticando, andando ou correndo. Então a cidade precisa, nessa fase de crescimento, nessa fase que ele precisa atender a uma demanda, e a gente não pode deixar de pontuar a importância que a Câmara de Vereadores teve quando Augusto Castro pediu um empréstimo ao Banco do Brasil e alguns bancos internacionais, e a Câmara
deu ok, o Senado Federal deu ok, então Itabuna conseguiu recursos para poder estar fazendo isso que está acontecendo e que vai pagar durante X anos e que está dentro da possibilidade orçamentária. Mas a gente conta com emendas parlamentares feitas por deputados estaduais, por deputados federais, por senadores, para atender. Estamos ainda nesses 3 anos e quase 7 meses que a gente tem ainda de gestão, a gente dá o melhor de nós para que todo mundo volte a ter orgulho da nossa cidade e que a região também cresça junto, porque Itabuna está crescendo. Verdade. Então, professor, muito obrigada. Em nome de toda a turma do primeiro ano D do Colégio Militar, eu agradeço ao senhor por ter nos dedicado esse tempinho do senhor para poder nos ajudar com esse documentário. Eu que agradeço mais uma vez a turma do primeiro ano D. Isso. Né? Esse é um trabalho de um professor. Isso, Quem é o Geografia, Paulo Lemos. Eu quero agradecer ao professor Paulo também por ter colocado esse desafio. Eu acho que as pessoas, quando forem ouvir esse vídeo, vão ser levados a pensar. Verdade. E essa é a grande função da educação, fazer as pessoas pensarem. Tem o conteúdo? Tem, mas eu preciso ter minha opinião própria. Verdade. E construir no meu imaginário, até porque um dia eu vou fazer a prova do Enem, eu vou ter que construir lá. E quanto mais informações eu tenho e eu processo isso como algo interessante para a minha vida, na hora de fazer lá a prova, com certeza eu vou lembrar de alguns aspectos daquilo que um dia eu fui levado a pensar. Parabéns. Obrigada. 3. Hoje eu vou falar para você sobre a curiosa história da Ilha do Jegue, um marco passado da cidade que ficou conhecida e presa no imaginário popular dos cidadãos de Itabuna. Essa história curiosa aconteceu em 1920, durante uma grande enchente na cidade, onde o jegue ficou preso na ilha durante 4 dias com a água até o pescoço. Moradores da região se juntaram nas margens do rio para torcer pela sobrevivência do animal. E para a felicidade de todos, o jegue retornou são e salvo para as mãos de seu dono. Deu a origem e o nome à história dessa ilha, que ficou conhecida como a Ilha do Jegue. Embora a Ilha do Jegue já não exista mais, em uma ação para preservar a memória desse local, o ex-prefeito Fernando Gomes, tendo em mente o futuro da cidade, ele construiu a passarela da Ilha do Jegue. E isso fez a ponte entre o passado e a modernidade da cidade. E que isso sirva de inspiração para que todos os cidadãos preservem e cuidem da memória cultural e coletiva da cidade. Agora a gente vai falar sobre mais um monumento que representa a identidade cultural do povo de Itabocas, o povo Grapiúna. Aqui nós temos o monumento da Saga Grapiúna, que representa quando os primeiros povos se estabeleceram nessa terra e desbravaram cada vez mais. É um monumento que cada vez mais vem ganhando mais importância para o nosso povo. E outro monumento que está estabelecido como uma memória cultural pela FIC. Pode parar.
Outro local que desperta esse sentimento de identidade cultural e memória coletiva é o Beco do Fuxico, onde ocorre a lavagem do Beco do Fuxico, que é um evento cultural renomado em Itabuna, celebrado como parte das festividades de carnaval. A lavagem do Beco do Fuxico é uma tradição com 44 anos de história. O evento é caracterizado por uma vibrante procissão que inclui artistas locais, baianas tradicionais e diversos blocos de carnaval, criando uma atmosfera animada com música e dança. A lavagem do Beco do Fuxico não é apenas uma celebração do carnaval, mas também uma forma de promover a cultura local e gerar renda para as famílias envolvidas nas festividades. Agora contamos com a presença ilustre do presidente do bloco Catados e Responsáveis, que falará um pouco sobre como ocorre a lavagem do Beco do Fuxico. Como ocorre a lavagem do Beco do Fuxico? Geralmente ela ocorre uma semana antes do carnaval oficial. É feito no dia de sábado. Hoje é feito no dia de sábado. Passou para sexta-feira. Aí ocorre a abertura do carnaval. Antigamente era a abertura do carnaval de Itabuna. Era a lavagem do Beco do Fuxico. Hoje se criou uma associação de 9 blocos, que faz parte do Lava Beco. Esse bloco está inscrito na FIC, que faz parte desse grupo, aonde nós recebemos recursos da FIC, que era hoje, através do governo Augusto Castro. Ela está nos dando um apoio à lavagem do Beco do Fuxico, com todo o seu apoio, com toda a nossa necessidade que nós temos. Ele hoje, o prefeito, hoje está reconhecendo o nosso trabalho no Beco do Fuxico. Qual a participação do bloco Casados e Responsáveis na lavagem do Beco do Fuxico? Falar do Beco do Fuxico é falar do bloco Casado e Reticente Responsável. O bloco Casado e Reticente Responsável foi criado aqui no Beco, através de 2 amigos, Eduardo Anunciação e Jalve, José de Jalve. Eles perderam naquela época do carnaval oficial. Tinha o carnaval de rua e tinha o carnaval de clube. Eles foram para a rua, depois eles foram para o clube, passaram a noite, se encontraram de manhã cedo aqui no Beco do Fuxico. E eles perguntaram o seguinte: rapaz, o que é que eu vou dizer em casa? Aí um falou: rapaz, nós somos casados, mas somos responsáveis. Aí disse: vamos criar um bloco para no próximo ano a gente sair desse bloco Casados e Responsáveis. E foi criado o bloco Casado e Reticente Responsável. Nascido aqui no Beco, criado no Beco. A lavagem do Beco do Fuxico tem muita interferência do nosso bloco Casado, porque o Casado é responsável, é quem faz a lavagem do Beco do Fuxico. Foi criado aqui e nós somos responsáveis. Para você ter conhecimento de o que significa o bloco com o carnaval, com a lavagem do Beco, é tudo. Porque o Beco hoje é o que é hoje. Hoje ele é tombado pelo patrimônio do município, através dos casados responsáveis. Que naquela época teve prefeito que bateu a porta na cara da gente, dizendo que não ia fazer carnaval, nem ia ter lavagem do Beco. E nós falamos o seguinte: você manda na rua, no Beco manda os casados responsáveis. Pagamos trio elétrico, pagamos carro-pipa, tudo, fizemos a lavagem. Desse ano para cá, o bloco, todo mundo começou a respeitar o bloco casado responsável, e é o Beco do Fuxico. Hoje não tem carnaval em Itabuna se não tiver a lavagem do Beco do Fuxico. É uma semana antes do carnaval oficial, tem a lavagem do Beco do Fuxico. Eu queria agradecer em nome de todo o primeiro D pela entrevista que você concedeu a gente e desejar um bom dia. Quem agradece a você é a direção do Bloco Casado e Reticente Responsável, e a vocês sempre tenha em mente a responsabilidade, o trabalho, o dever de servir. Espero que um dia você volte a assumir a diretoria do Bloco Casado e Responsável para seguir a história do seu amor. Obrigado. Obrigado a você. Lavagem do Beco do Fuxico. A
longo desse documentário, percorremos os caminhos de memórias coletivas e identidade cultural em meio às constantes transformações urbanas de Itabuna. Locais como o Beco do Fuxico, a Ilha do Jegue, se revelam não apenas em espaços físicos, mas verdadeiramente símbolos de pertencimento e resistência, onde a cultura popular e as lembranças compartilhadas moldam os sentimentos da comunidade. Em contraste, a demolição da casa de Firmino Alves nos faz refletir sobre o impacto das mudanças urbânicas e na preservação da histórica local. Assim, ao observar Itabuna, que se moderniza, somos chamados para representar o equilíbrio entre o progresso e a preservação, entendendo que o futuro da cidade também depende do respeito às suas raízes e à memória do seu povo. E com esforço e dedicação, encerramos por aqui. E esse foi o documentário do primeiro ano D.